Título e algumas ideias obsessivas e sua explicação. As ideias obsessivas, como bem se sabe, têm uma aparência de não possuírem nem motivo nem significação, tal como sonhos. O primeiro problema é saber como lhe dar um sentido e um status na vida mental do indivíduo, de modo a torná-las compreensíveis e mesmo óbvias. O problema de traduzi-las pode parecer insolúvel, mas jamais devemos deixar-nos ser mal orientados por essa ilusão. As ideias obsessivas mais rudimentares e mais excêntricas podem ser esclarecidas se investigadas com suficiente profundidade. A solução se dá ao se levar as ideias obsessivas a uma relação temporal com as experiências do paciente, quer dizer, ao se indagar quando foi que uma ideia obsessiva particular fez sua primeira aparição e em que circunstâncias externas ela está apta para voltar a ocorrer. Como sucede com tanta frequência quando uma ideia obsessiva não logrou estabelecer-se permanentemente, a tarefa de esclarecê-la é correspondentemente simplificada. Podemos convencer-nos facilmente de que, uma vez descobertas as interconexões entre uma ideia obsessiva e as experiências do paciente, não haverá dificuldade de se obter acesso a algo mais, não importa o que possa ser enigmático ou digno de conhecimento na estrutura patológica, como estamos lidando. Travessão, seu significado, o mecanismo de sua origem e sua derivação das forças motivadoras preponderantes da mente do paciente. Para dar um exemplo sobre modo claro, iniciarei por um dos impulsos suicidas que em nosso paciente ocorriam com tanta frequência. Esse exemplo já quase se analisa por si próprio ao ser narrado. Ele me contou que certa vez perdeu algumas semanas de estudo em virtude da ausência da sua dama. Ela havia partido para cuidar de sua avó, que estava seriamente enferma. No exato momento em que se encontrava em meio a uma dificílima parte de seu trabalho, ocorrera-lhe a seguinte ideia, abre aspas, se você recebesse a ordem de levar a cabo na primeira oportunidade a sua prova, você deveria tratar de obedecê-la, mas se lhe ordenassem cortar a garganta com uma lâmina, o que você faria? Fecha aspas. Imediatamente ficara ciente de que essa ordem já tinha sido dada e já estava correndo até o aparador para apanhar a lâmina quando pensou, abre aspas, não é tão simples assim. Você tem que sair e matar a velha, fecha aspas, logo após caíra no chão com horror.
Nesse exemplo, a relação entre a ideia compulsiva e a vida do paciente está contida nas palavras iniciais de sua história. Sua dama estava ausente enquanto ele trabalhava arduamente para um exame, de modo a conseguir mais cedo a possibilidade de estabelecer uma união com ela. Enquanto trabalhava, foi acometido por um anseio pela dama ausente e pensou na razão da ausência dela. Agora acabava de ser acometido por algo que seria provavelmente uma espécie de sentimento de aversão contra a avó de sua dama, caso ele tivesse sido um homem normal. Abre aspas. Porque a velha deveria ficar doente justamente agora que anseio por ela com tanto temor? Temos de supor que algo semelhante, contudo bem intenso, atravessou a mente de nosso paciente. Travessão. Um acometimento inconsciente de raiva que se coadunaria com seu anseio e poderia encontrar expressão na seguinte exclamação, abre aspas, como eu gostaria de sair e matar aquela velha mulher por haver me roubado o meu amor, fecha aspas, ao que se seguiu a ordem de, abre aspas, mate-se a si próprio como punição dessas suas paixões selvagens e assassinas, fecha aspas. Todo esse processo introduziu-se na consciência do obsessivo, paciente acompanhando-se do mais violento afeto, e numa ordem inversa. Em primeiro lugar veio a ordem de punição e a seguir, enfim, a menção da culpa. Não me é possível achar que essa tentativa de explicação parecesse forçada ou que envolvesse elementos hipotéticos vários. Um outro impulso que se pode descrever como indiretamente suicida e de duração mais longa não se podia explicar com tanta facilidade, assim de vez que a relação deste com as experiências do paciente conseguiu ocultar-se por trás de uma daquelas associações puramente externas que parecem tão chocantes à nossa consciência. Certo dia, estando fora em suas férias de verão, ocorreu-lhe de súbito a ideia de que ele era muito gordo. Em alemão, dick, D-I-C-K, e de que ele teria de ficar mais magro. Começou, pois, a levantar-se da mesa antes de servirem a sobremesa e apressar-se pela rua sem o chapéu, sob o calor ofuscante do sol de agosto. A seguir também subiu com pressa uma montanha até parar forçado e vencido pela transpiração. Certa época, suas intenções suicidas de fato emergiram sem disfarce por detrás dessa mania de emagrecer,
quando se encontrava à beira de um precipício profundo, recebeu a ordem de saltar, o que sem dúvida significaria sua morte. Nosso paciente não seria capaz de imaginar explicação alguma para esse comportamento obsessivo, sem nenhum sentido, até que de repente ocorreu-lhe que, ao mesmo tempo, também a sua dama estava veraneando na companhia de um primo inglês que era muito solícito para ela e de quem o paciente estava muito enciumado. O nome desse seu primo era Richard e, conforme o uso coloquial na Inglaterra, tinha o apelido de Dick. Nosso paciente então havia desejado matar o Dick. Tinha estado muito mais enciumado e enraivecido em relação a ele do que podia admitir para si mesmo. E isso foi a razão por que se impusera esse emagrecimento mediante uma punição. Esse impulso obsessivo pôde parecer bem diferente da ordem diretamente suicida acima discutida, mas ambos possuíam em comum um importante aspecto. Isso porque ambos emergiram como reações a um sentimento de raiva muito grande, inacessível à consciência do paciente e dirigido contra alguém que surgira como uma interferência no curso de seu amor. Outras obsessões do paciente, no entanto, apesar de também estarem centradas em sua dama, mostravam um mecanismo diverso e deviam sua imagem a um instinto diferente. Além de sua mania de emagrecer, ele construiu toda uma série de outras atividades obsessivas no período em que a dama veraneava. Atividades essas, ao menos em parte, relacionadas diretamente com ela. Certo dia, passeando de barco em companhia dela, soprava um fortíssimo vento e ele teve de obrigá-la a pôr o gorro dele, pois se formulara em sua mente a ordem que nada deveria acontecer a ela. Isto era uma espécie de obsessão de proteger e teve outros efeitos além deste. Em outra ocasião, durante uma tempestade, enquanto estavam sentados juntos, e ele ficou obcecado e não era capaz de saber a razão, com a necessidade de contar até 40 ou 50 no intervalo entre um raio e o trovão que o seguisse. No dia em que ela devia partir, ele bateu com o pé numa pedra da estrada e foi obrigado a afastá-la do caminho, pondo-a à beira da estrada, pois lhe veio a ideia de que o carro dela iria passar dentro de poucas horas pela mesma estrada e poderia acidentar-se nessa pedra. Contudo, minutos depois pensou que era um absurdo e foi obrigado a voltar e restituir a pedra à sua posição original, no meio da estrada. Depois que ela partiu,
Ele se viu presa de uma obsessão por compreensão que o tornou uma praga por todos os seus amigos. Forçou-se a compreender o significado exato de cada sílaba que lhe dirigiam, como se, de outro modo, estivesse perdendo um precioso tesouro. Consequentemente, detinha-se, interrogando, abre aspas, o que você acabou de dizer? Fecha aspas. E após a frase ter sido repetida, ele não conseguia pensar que ela soara diferente ao ser dita pela primeira vez, e ele assim ficava insatisfeito. Todos esses produtos de sua doença dependiam de uma determinada circunstância que naquela época regia suas relações com a dama. Em Viena, ao despedir-se dela antes das férias de verão, ela dissera algo que ele interpretou como um desejo da parte dela de rejeitá-lo pelo resto de sua presença, e isso deixou-o muito triste. Durante a permanência dela no balneário de verão, houvera oportunidade de debater a questão, e a dama fora capaz de provar-lhe que essas suas palavras, que ele interpretara mal, encerravam, pelo contrário, a intenção de poupá-lo de parecer uma pessoa ridícula. Isso fez com que ele se sentisse de novo muito feliz. A mais clara alusão a esse incidente estava encerrada em sua obsessão por compreensão. Foi elaborada como se ele estivesse dizendo a si mesmo, abre aspas, após uma experiência dessas, você jamais deverá interpretar mal de novo a quem quer que seja, se é quem você deseja escapar a uma desnecessária aflição. Fecha aspas. Tal resolução não era meramente uma generalização de uma única ocasião, mas também estava deslocada, travessão, talvez em virtude da ausência da dama, travessão, de um indivíduo superestimado a todos os outros indivíduos inferiores, e a obsessão não pode ter emergido unicamente de sua insatisfação pela explicação que ela lhe dera, deve ter exprimido algo mais além disso, de vez que redundou em uma dúvida insatisfatória quanto a saber se aquilo que ele ouvira fora repetido corretamente. As outras ordens compulsivas mencionadas nos deixam no rastro desse outro elemento. Sua obsessão de proteger só pode ter sido uma reação, travessão, como uma expressão de remorso e penitência, travessão, há um impulso contrário, ou seja, hostil, que ele deve ter sentido com relação à sua dama antes do éclaircissement de ambos. Sua obsessão de contar durante a tempestade pode ser interpretada com o auxílio de algum material fornecido por ele, como uma medida defensiva contra temores de que alguém estivesse em perigo de morte.
A análise das obsessões que consideramos em primeiro lugar já nos aconselhou a encarar os impulsos hostis do nosso paciente como particularmente violentos e da natureza de uma raiva irracional. E agora achamos que, mesmo depois da reconciliação desses impulsos, sua raiva pela dama continuava a desempenhar um papel na formação das obsessões. Sua mania de dúvida com relação a saber se ele havia ouvido corretamente era expressão de dúvida que ainda espreitava em sua mente. Se de fato ele, dessa vez, havia entendido corretamente a sua dama e se estava justificado por considerar as palavras dela como prova de sua afeição por ele. A dúvida contida em sua obsessão por compreensão era uma dúvida de seu, entre parênteses, dela, amor. No peito do amante enfurecia-se a batalha entre o amor e ódio, e o objeto desses dois sentimentos era a única e mesma pessoa. A batalha era representada numa forma plástica por seu ato compulsivo e simbólico de remover a pedra da estrada pela qual a dama iria passar, desfazendo depois esse ato de amor mediante a restituição da pedra ao lugar onde estivera, de modo que o carro viesse a acidentar-se nela e a dama se ferisse. Não estaremos fazendo um julgamento correto dessa segunda parte do ato compulsivo se o encarássemos à primeira vista apenas como um repúdio crítico de uma ação patológica, embora seja uma parte que foi determinada por um motivo contrário àquele que produziu a primeira parte. Atos compulsivos como este, em dois estádios sucessivos, quando o segundo neutraliza o primeiro, constituem uma típica ocorrência nas neuroses obsessivas. Naturalmente, a consciência do paciente interpreta-os mal e formula um conjunto de motivações secundárias que os explica, travessão. Em suma, que os racionaliza. Abre parênteses, Jones, 1908, fecha parênteses. Sua real significação, contudo, reside no fato de serem eles representação de um conflito entre dois impulsos opostos, de força aproximadamente igual, e até agora tenho achado invariavelmente que esta se trata de uma oposição entre o amor e o ódio. Atos compulsivos dessa natureza têm, sob o ponto de vista teórico, um interesse peculiar, de vez que nos mostram uma nova modalidade de método de construção de sintomas. Na histeria, o que ocorre normalmente é chegar-se a uma conciliação que capacita ambas as tendências opostas a se expressarem simultaneamente, o que é
como matar 2 coelhos de uma só cajadada. Ao passo que aqui cada uma das duas tendências opostas é satisfeita isoladamente, primeiro uma e depois a outra, embora naturalmente se faça uma tentativa de estabelecer determinado tipo de conexão lógica, abre parênteses, muitas vezes desafiando toda a lógica, fecha parênteses, entre os antagonistas. O conflito entre o amor e o ódio revelou-se em nosso paciente também por meio de outros sinais. Na ocasião em que reviveceu a sua piedade, ele elaborou para si preces que exigiam cada vez mais tempo e que chegavam a durar hora e meia. A razão disso foi que ele achou como um balam, B-A-L-A-A-M, ao inverso, que alguma coisa invariavelmente se inseria em suas frases piedosas, vertendo-as ao seu sentido oposto. Por exemplo, se ele dizia, abre aspas, Deus o proteja, fecha aspas, o espírito mau imediatamente insinuaria um não. Numa dessas ocasiões, ocorreu-lhe a ideia de, em vez disso, amaldiçoar, pois, nesse caso, pensava seguramente se insinuariam as palavras contrárias. Sua intenção original, que fora reprimida por sua prece, forçava uma saída através dessa sua última ideia. No final, encontrou saída para a sua dificuldade, deixando de lado as preces e substituindo-as por uma pequena fórmula forjada pelas letras ou sílabas iniciais de diversas preces. Recitava então essa fórmula com tanta rapidez que nada poderia intrometer-se nela. Certa vez trouxe-me um sonho que representava o mesmo conflito com relação à sua transferência para o médico. Sonhou que minha mãe havia morrido. Ele estava ansioso por prestar-me suas condolências, mas tinha receio de que, se o fizesse, poderia ele irromper em uma risada inoportuna, como fizera repetidas vezes no passado, em ocasiões idênticas. Por conseguinte, preferiu deixar um cartão para mim, onde se lia P.C., mas, ao escrevê-lo, as letras mudaram para P.F. O mútuo antagonismo entre os seus sentimentos em relação à sua dama era forte demais para ter escapado completamente à sua percepção consciente. Embora possamos concluir das obsessões nas quais o antagonismo se manifestara que ele não avaliava corretamente a profundidade de seus impulsos negativos. A dama havia recusado sua primeira proposta 10 anos atrás. Desde então ele tinha conhecimento de que passara por períodos alternados em que ora ele acreditava que a amava intensamente, ora se sentia indiferente com relação a ela.
No decorrer do tratamento, sempre que se deparava com a necessidade de dar algum passo que o aproximasse mais de um final bem-sucedido para seu namoro, habitualmente sua resistência começava a assumir a forma da convicção de que, afinal de contas, ele não ligava muito para ela. Travessão. Embora, em verdade, essa resistência costumasse ser logo vencida. Certa vez, estando ela acamada com uma séria enfermidade, ficando ele extremamente preocupado com ela, perpassou-lhe pela mente, quando olhava para ela, um desejo de que ela continuasse deitada assim para sempre. Explicou essa ideia mediante um sofisma bastante engenhoso, asseverando que apenas desejara que ela estivesse permanentemente doente, de modo que ele pudesse livrar-se de seu medo intolerável de que ela fosse acometida por uma repetida sucessão de crises. De vez em quando costumava povoar sua imaginação com devaneios que ele próprio identificava como fantasias de vingança, e se sentia envergonhado com isso. Por exemplo, acreditando que a dama dava grande importância à posição social de um certo pretendente, ele construiu uma fantasia na qual ela estava casada com um homem daquela espécie que ocupava um cargo público. Ele próprio entrava então no mesmo departamento, onde subiu de posição com muito mais rapidez do que seu marido, tornando-se este, enfim, seu subordinado. Um dia, travessão, dando-se prosseguimento à sua fantasia, travessão, esse homem cometia determinado ato desonesto. A dama atirava-se de joelhos a seus pés e lhe implorava que salvasse seu marido. Ele prometia fazê-lo e lhe comunicava que fora apenas por amor a ela que havia assumido o cargo, de vez que havia previsto que um momento como este iria chegar. E agora, salvo o seu marido, estava cumprida sua missão, e ele renunciaria ao seu posto. Construiu outras fantasias nas quais prestou à dama um grande serviço, sem que ela soubesse que era ele quem o fazia. Nelas, ele reconhecia apenas a sua afeição, sem avaliar suficientemente a origem e a finalidade de sua magnanimidade, que visava a reprimir sua sede de vingança, segundo o modelo do Conde de Monte Cristo de Dumas. Ademais, admitiu que por vezes era cometido por impulsos bem nítidos de causar algum agravo à dama a quem admirava. Esses impulsos, em sua maior parte, ficavam temporariamente inativos em presença da dama e somente apareciam em sua ausência.